Quando você fala de cuidar do Sifu em alto nível, de novo, a gente tem que separar em 3 coisas. Cuidado, Sifu e nível. E aí dentro desse nível, alto ou baixo. A coisa do alto e do baixo é do jogo. É muito subjetivo, entende? Assim, se é alto nível, se é baixo nível, porque vai muito depender do momento, da circunstância, do quanto que a pessoa se implicou, investiu, se dedicou. E é muito, repito, é muito subjetivo. Então, eu queria deixar de lado o alto nível ou baixo nível, mas concentrar nessas 2 primeiras, Sifu e cuidado. Quando a gente fala cuidar do Sifu, entenda que não faz muito sentido a gente partir da premissa que a outra pessoa, que é uma pessoa que muitas vezes nos guia, nos ajuda, nos auxilia, não tem capacidade, não tem condições de fazer aquilo que a gente está fazendo para ela. E é muito fácil a gente confundir isso. A gente tem a ideia de que eu estou fazendo pelo outro porque o outro precisa que eu faça por ele. E, em certa medida, isso acontece mesmo. Em várias vezes, pessoas precisam de pessoas. Isso é comum, isso é usual. Mas a partir do momento em que eu penso que eu estou fazendo para o outro porque o outro precisa de mim, eu vou para um outro caminho que daqui a pouco a gente vai entender qual que é o risco para a gente mesmo. Portanto, é importante entender que a noção de cuidado ela vai para além de fazer o que o outro precisa. E aí chega, desculpa, quando eu digo, né, de usar o Sifu como uma espécie de instrumento para eu trabalhar a minha própria capacidade de cuidar. E aí chega no principal, que é o cuidado. Portanto, quando a gente fala cuidar do Sifu em alto nível, deixando de lado se o nível é alto ou baixo, mas pensando em cuidar do Sifu, é interessante que esse cuidar do Sifu, ele traga primariamente também uma função de treinamento de cuidado. É como se eu escolhesse um alvo para treinar aquela minha habilidade, uma habilidade que é fundamental em termos marciais, em termos de luta, inclusive, e sobretudo em termos de vida, porque é fundamental em termos de relação. Então, eu elejo uma pessoa e dentro desse processo, e muito entre aspas, eu autorizo essa pessoa a, inclusive, me dar retorno sobre a qualidade daquele meu cuidado. Você entende? Se você, muitas vezes, me faz uma coisa e você faz com uma super boa vontade e eu faço uma pontuação sobre a sua capacidade de cuidar naquela coisa. Em relações comuns, ou em relações como de amizades, né, entre colegas, se chega um comentário, diz assim, poxa, mas isso foi legal, mas nesse ponto, você poderia ter sido melhor, aqui e ali. A pessoa pode se ofender, pode se magoar, pode se frustrar, pode se sentir injustiçada. Dentro de uma relação entre um Sifu e um Todai, é quase como se houvesse uma autorização para pontuações que vão para além do ato. Portanto, essa figura do Sifu é uma figura central na ideia de cuidar, porque é quase como se você treinasse com essa pessoa habilidades que a sociedade não te treina.